colegas presentes. E, como vocês disseram, realmente, eu já estive aqui o ano passado para falar sobre o documento que o CIB fez com diretrizes e orientações de como voltar ao presencial. Isso numa ilusão, né? Isso foi feito em maio de 2020, numa ilusão que nós tínhamos à época de que a pandemia não ia durar tanto tempo, né? E então nós ficamos o mês de fechamos em março as bibliotecas, ficamos o mês de abril numa perplexidade com o que começou a acontecer, né, no planeta inteiro, né? E diria que a partir de abril nós começamos então a reagir, né? E arregaçar as mangas e começar a fazer projetos e ver de que forma que a gente ia driblar essa situação, o que para nós aparentemente parecia ser fácil, trabalhar no online, porque a tendência já vinha sendo de prestar serviços digitais e virtuais e online pelas bibliotecas e pelo CIB. E eu diria que a gente teve está vivendo um momento muito feliz, onde as bibliotecas vêm prestando serviços de alta qualidade. Os profissionais aproveitaram o período EAD e a necessidade para se qualificarem, aprenderam uma série de recursos e multimídia e técnicas para poder oferecer serviços de qualidade, né? Cada um dentro das suas áreas de conhecimento. Muito interessante, foi um processo muito enriquecedor, apesar de que, assim como no mundo inteiro, né, no nosso grupo do CIB, eu chamo do grande CIB, das bibliotecas, tivemos muitos momentos de dor, de perdas, muito sofrimento, pessoas que adoeceram, perderam pai, mãe, parentes próximos. Então, isso é a dor compartilhada, né, com toda a humanidade, né? Então, agora a gente vem, então, esse slide é para mostrar como é que a gente se retratou diante da sociedade, diante da universidade, né? Avisando assim, isso é a respeito do atendimento presencial. Pode passar o próximo, por favor? Então, em 2021, já a partir de março, nós temos 50% das bibliotecas já atendendo de alguma forma presencialmente, seja por plantão, seja hora marcada com o usuário, fazendo o possível. Outras tiveram que, eu diria assim, uma verdadeira pressão, que voltar mesmo a fazer um atendimento quase que pleno, hoje já no mês de outubro pleno, mas que se adaptaram, tá, diante das dificuldades, foram atendidas, então estão trabalhando. O que o CIB fez, então? Porque a gente está naquele momento na universidade, né? A gente, todos aqui que estão presentes estão participando das mesmas reuniões, seja assistiu com Sony ou reuniões específicas sobre a volta presencial, né? A gente se baseia em algumas coisas que são, digamos, um denominador comum. Então, quem sabe a gente vai voltar a partir de 3 de novembro. Como é que a gente vai fazer? Fizemos uma reunião grande com as bibliotecas, todos os chefes presentes, e eu solicitei a eles que eles, com base no guia do CIB, que foi feito ano passado, nas instruções do GT pós-pandemia, no uso do aplicativo Espaço Seguro, e na resolução 7, que ainda está estão trabalhando ainda numa versão final para aprovação, né, mas ali tem muita coisa interessante. Com base nesses documentos e na sua realidade, né, fazer um plano de trabalho de volta para apresentar para as suas unidades, os diretores de suas unidades. Pode seguir. Outro slide, por favor. Então, nesse plano de trabalho, ficou... Não é esse, é antes. É o anterior. Isso. A elaboração desse plano
ele considera as diferenças, né, de um espaço para o outro. Nós temos 44 bibliotecas completamente diferentes umas das outras, tá? Em tamanho, espaço, em equipe, em infraestrutura. Então, cada uma ia fazer um plano adaptado às suas especificidades, né, apresentando isso à direção da unidade ou da decania, de forma cooperativa e integrativa ao planejamento da volta da própria unidade. Tá? Então, com todos esses documentos e itens que o profissional tem que se basear para escrever o planejamento, eu destacaria alguns, tá, para trazer hoje para vocês, que é a área física, a equipe, o ambiente em que a biblioteca está inserida e segurança. Tá? Eu ilustrei assim porque, primeiro, eu achei simpática essa bibliotecária bonitinha, né, loirinha, e ela está com álcool na mão, ela está com a máscara, e eu diria que aquele papelzinho ali, na mão dela, eu poderia chamar de passaporte vacinal, em homenagem à nossa reitora que bem determinada, né, colocou o FRJ numa posição firme de solicitar o passaporte vacinal para os frequentadores da universidade. Pode seguir. Então, a gente vai tratar da equipe, né? É claro que na equipe, todo mundo sabe, vamos ver a idade, se tem comorbidade, se tem filho pequeno e não tem escola, ou se tem algum parente próximo, pai, mãe, que depende de cuidados e não tem outra pessoa que possa dividir. Enfim, todas aquelas exceções, né, que já são conhecidas, mas a gente também tem, e isso a gente vem observando em 2021, um problema com profissionais que já estavam de licença médica ou que estão entrando em licença médica, né? E aí você não pode contar com esses profissionais durante um período de tempo. E também alguns que continuam se contagiando, né? Que continuam se submetendo a situações bem perigosas e passíveis de contágio. Então, isso tudo é resolvido com muita conversa, com os colegas, né? O retorno que a gente vê possível para as bibliotecas é o estabelecimento de turnos, rodízios. Assim, você pode manter a biblioteca aberta de segunda a sexta, mas podendo fazer um rodízio com os profissionais sem prejudicar o atendimento de serviços que serão determinados no plano de trabalho quais que são os possíveis de ser feitos presencialmente, porque os outros vão continuar sendo feitos, tá? E muito bem feitos. Pode seguir, por favor. Eu acho que a equipe é o principal fator de tudo hoje, né? De todo e qualquer planejamento, porque é um recurso essencial, né, da biblioteca. Se você mantendo o profissional seguro, né, você garante a sua participação no trabalho, né? Garante também um retorno gradual à normalidade da biblioteca. Esses plantões, esses rodízios, isso que vai se começar a fazer, eu tenho muita esperança que seja uma coisa gradativa e evolutiva, que essa pandemia ela acabe, ou acabe não, mas que ela esteja sob controle e que a gente possa voltar a um atendimento normal, né, para o FRJ, vamos ver. Tem alguns padrões de comportamento que devem ser respeitados, né? Que sempre, por muito tempo, que vai ser higiene e a saúde. E essas regras também podem limitar a interação entre colegas e usuários. Tá? Luvas, máscaras, álcool, gel, isso eu falo porque a biblioteca depende que a unidade adquira esses itens. Depende que tenha isso disponível para começarem a usar. Tá? E dentro da biblioteca, a gente ensina, a gente orienta que eles façam treinamento com a equipe, porque eles têm que saber usar, têm que saber como usar, como descartar.
né? E isso tudo também pode estar escrito no plano. O que a gente também tem observado é que, claro, a maioria das unidades tem trabalhado junto com todas as suas sessões, tá, de uma forma muito bacana. Outras, não. Mas, infelizmente, eu não posso interferir nesse processo, tá? Mas eu só tenho a lamentar que ainda na UFRJ, uma universidade moderna, democrática, ainda acontece em alguns lugares situações bem desagradáveis com relação ao pessoal. Bem, vamos lá, vamos continuar. Próximo. Nós vamos falar agora da área física. E aí eu quero aqui aproveitar para elogiar o trabalho do pessoal que fez o aplicativo o Espaço Seguro. Aquilo é muito bom, porque eu recomendei que o bibliotecário fizesse o plano de trabalho e anexasse o resultado do aplicativo, porque ali ele tem o diagnóstico da biblioteca, se é de risco médio, grave ou baixo risco, né? Ele diz o número de pessoas possíveis para dividir aquele espaço, e ele também diz quais são os EPIs necessários. Então, isso também ajuda a biblioteca a negociar com a unidade o que ela precisa ter para voltar a funcionar. Aqui eu ilustro assim que alguns lugares poderão fazer uso até dessas fitas demarcadoras, né, para vários lugares dentro da biblioteca, né? Podemos seguir. Aqui uma parte muito importante, que é o atendimento ao público. Então, como eu disse, né, a gente tem bibliotecas de tudo que é tamanho, né? E condições de mobiliário diferentes e tal. Mas uma coisa é certa, no momento, tá, nesse retorno agora, esse primeiro retorno, não é recomendável que o usuário entre na biblioteca. Tá? Esse espaço vai ser reservado para a equipe que trabalha lá, que vai fazer o respeito ao distanciamento, ao rodízio se necessário, usando as EPIs ali, ver que ele tem, além da máscara, ele tem aquele protetor facial, ele está usando luvas porque ele está recebendo livros, que a gente parte do princípio que esse livro vem contaminado, pode até nem estar, mas ele é considerado contaminado, tá? O usuário aqui está de máscara, mas a gente já sabe que a partir de agora, né, vai chegar o usuário sem máscara na biblioteca. Mas o profissional deve se resguardar, se protegendo, né? E esse material que ele está recebendo, ele vai ter um procedimento e vai para a quarentena, que é o nosso próximo slide. Então, esses livros, eles chegam, eles têm que ser higienizados, tá? Se fossem equipes grandes, que nós não temos, né, fosse equipe grande, teria um profissional só para fazer isso, mas aqui o profissional faz de tudo um pouco. Então, no momento que ele for higienizar esse material que chegou, ele tem que estar muito bem protegido, tá? A gente pode passar álcool nos livros, sim, desde que o livro, o pano ou o papel toalha não esteja encharcado, ele está levemente umedecido. E esse livro, então, depois de higienizar todo ele, tá? Capa contra capa, laterais, tudo, ele vai ficar num lugar em quarentena, tá? E esse material vai ser descartado numa lixeirinha especial, só para isso, tá? Que vai ter que ser fechada todo dia de luva. Esses procedimentos, eu sinceramente não sei por quanto tempo vai ser necessário, eu não tenho como determinar. Mas, por enquanto, vai ter que ser assim. Podemos seguir. Um dos critérios que mudou muito, né, do ano passado para até hoje, é a quantidade de dias que os livros teriam que ficar isolados de quarentena, que o ano passado era 14 dias, e hoje a gente tem 2 dias. Então, o livro chega higienizado, ele fica na estante, separado de toda a coleção. 2 dias depois ele volta para o acervo geral, e se ele for emprestado, ele volta naquele processo todo. Eu parei de falar porque veio
um aviso aqui que a minha conexão caiu, mas acho que não, né? Não, a gente está te ouvindo bem, Paula, está tudo perfeito. É estranho, apareceu uma mensagem assim que eu... Bom, podemos seguir. Esse é uma recomendação que em algumas bibliotecas vai ser difícil de fazer, mas eu acho que com o uso dessas fitas de segurança vai ser possível. Não se deve permitir o acesso à coleção ao público no momento. Tá? É de alto risco isso, porque aquelas bibliotecas que são grandes, que têm espaços maiores, provavelmente elas vão receber usuários, tá? Diferente das outras que não vão permitir o ingresso, e vão receber usuários respeitando o distanciamento, né, com aquelas outras regras do uso do espaço geral. Mas não devem mexer na coleção, não por enquanto. Tá? Senão a gente não vai conseguir controlar a desinfecção, higienização desse material e o livro vai passar a ser um grande contaminador. Né? Tudo isso, gente, é adaptado ao tamanho da biblioteca e ao tamanho da equipe. Outro item que a gente observou e que tem que ser considerado agora nessa volta é que algumas bibliotecas estão em locais que estão muito esvaziados, que não tem movimento, que não tem frequência, que não tem um uso diário, e alguns não têm nem portaria, não tem agente de portaria, né? E a segurança também é prejudicada porque não tendo esse movimento, não tendo vida ainda na unidade, né? E sem algum profissional de vigilância, a gente tem na Praia Vermelha e no Fundão, eu acho que nos outros campi também, uma circulação do povo em geral, né? Na Praia Vermelha o pessoal faz atalho pela universidade, no Fundão entra de carro qualquer cidadão, né? Então, algumas bibliotecas estão localizadas em locais mais complicados, mas isso eu acho que com a volta das aulas e com a volta dos outros setores das unidades, isso é um problema que é temporário. Tá? A divulgação é uma divulgação importantíssima, quer dizer, o aplicativo faz um cartaz que vai nos ajudar muito a colocar na porta, mas é muito importante que os serviços oferecidos pelas bibliotecas sejam plenamente divulgados para evitar problemas, né? Ah, eu vim lá de Botucatu e cheguei aqui, a biblioteca estava fechada. Eu disse, não, mas a biblioteca está avisado que a biblioteca hoje só abre, sei lá, 1 da tarde. Então, essas regras de funcionamento têm que estar muito bem divulgadas para os usuários, não só usuários daquela comunidade que a biblioteca atende, como para a UFRJ toda. E aí coloca no site, coloca no Facebook, em todas as mídias que ela tem, para evitar problemas. Pronto, vamos lá. E isso aqui é uma coisa que eu acho assim que é o mais importante de tudo, tá? Eu defendo muito, eu falo muito isso para os meus colegas, tá? Que é importantíssimo trabalhar junto com a direção da unidade, junto com a administração, porque o planejamento ele é global, né? Cada um colabora com a sua parte, mas tem um todo, né? Tem todo um objetivo que a unidade determina, e agora para a volta, que respeitar as especificidades de A, B ou C, dos locais que ela tem, eles têm algo em comum. Então, que os bibliotecários sejam ouvidos, que os planos sejam discutidos e adaptados conforme o coletivo, né, da unidade que elas estão inseridas determine. Em relação ao CIB, o CIB, que a gente ocupa 2 salas ali no Palácio Universitário, nós fizemos nosso planejamento já de volta, com todos os considerandos que constam na IN 90 e abordados na Resolução 7, mas o pessoal é extremamente colaborativo e já fizemos uma planilha com horários e dias, mas tem uma constatação que é importante falar aqui, que
não só nós temos necessidades de EPIs, né, de aquisição de EPIs para o nosso trabalho, mas como nosso material, nossos computadores, tá, se estragaram durante esses 2 anos. De 15 computadores, 9 não funcionam. E eu fico imaginando que isso pode acontecer em outros setores da universidade também, né? Então, eu não sei aqui se aqui a gente pode discutir isso ou em outro fórum, que é se haveria possibilidade da UFRJ investir nesse tipo de material permanente a curto prazo. Bom, é isso que eu tinha para falar. Eu estou à disposição aqui para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Paula. Eu vou abrir, vamos combinar assim, a gente faz uns 10 minutos de perguntas e passamos para a apresentação da professora Fátima Galvão. Lembrando que vocês podem tanto fazer as perguntas diretamente, abrindo o microfone e perguntando, ou escrever aqui no chat. Posso terminar então, já que não tem ninguém inscrito? A Anaísa aqui, estou com problema. Não, Mac, depois do Mac eu vou. Por favor, põe um nome no chat que a gente organiza a ordem, tá? Então, tudo bom, Paula? Obrigado, minha querida. Oi. Obrigado pela sua apresentação. Tudo bem? Tranquilo. Duas coisas chamam a atenção. Uma, eu vi que está aqui no chat e que possivelmente vai ser comentado com mais detalhes. A resolução 07 já mudou, quer dizer, ela já foi modificada, terminou a discussão ontem, e a lógica de toda a estrutura mudou. A 07 tinha uma lógica, a modificação agora é que... Eu estou vendo ali, é 15? Oi? É 15 agora? O número eu não sei qual é, mas mudou, e a lógica é o trabalho ser presencial e o trabalho remoto é tem que ser justificado dentro do que você falou e tudo, aquela questão aí das dificuldades que cada um tem e se enquadra em algumas coisas. Mas as minhas dúvidas são, primeiro, pelo que eu tenho escutado, inclusive aqui, a questão do contato em superfícies, praticamente a probabilidade é pequeníssima. Tá? É pequena, então, né? Por isso que me chama a atenção essa necessidade ainda de quarentena de livro, mesmo que sejam 2 dias. Eu não... eu poderia te dizer o seguinte, normalmente, sem pandemia, tá? Quando um livro volta do empréstimo, ele leva de 1 a 2 dias para voltar para a estante, normalmente, tá? Pela rotina da biblioteca. Tá? Geralmente a biblioteca tem um volume de devolução muito grande diário. Tá? Algumas têm aquela caixa de coleta no lado de fora da biblioteca, outras não. Os livros vão ficando em cima do balcão. E no final do expediente, eles são guardados ou eles são guardados no dia seguinte pelo outro profissional que chega. Isso é uma rotina de biblioteca. Né? Então, não é muito diferente os 2 dias, tendo pandemia ou não. A única diferença é que esse livro que chega, ele é higienizado, por enquanto. Não, tudo bem. Depois tem que ver, então, a questão de qual líquido vai ser usado para essa higienização, se o álcool traz problema. Se o álcool traz problema ou não em relação a isso, porque a minha preocupação é sempre na questão de que qual é a certa medida para a gente ter regras de modo que a gente tenha o trabalho viabilizado, porque senão a gente acaba tendo o trabalho inviabilizado. É verdade, mas eu acho que... Essa é uma preocupação bastante grande. É verdade. Eu acho que é o uso, a vivência que vai ensinar, sabia? Outra coisa que você comentou foi, agora a gente vai receber pessoas sem máscara. Não. Pelo que eu entendo, dentro da universidade, todo mundo de máscara, por enquanto, é uma regra geral que a gente tem. Então, não precisa ter essa preocupação. Né? Não, essa é uma regra geral que nós temos.
Então, inclusive, nós estamos discutindo na unidade o procedimento que o professor deve ter dentro de sala de aula, um aluno se negar a colocar a máscara. Porque isso pode acontecer. E o professor vai ser pego de surpresa. Oi? Sim, a gente pode acontecer no balcão. Sim, e o que nós estamos definindo na nossa unidade... A gente tem situações de um aluno dizer você não sabe com quem está falando. Não, então, a questão é a seguinte, em relação a isso vale aqui também para o nosso grupo, porque é uma preocupação. O que nós estamos discutindo e o que nós recomendamos aos nossos professores, que qualquer situação que alguém se negue a colocar a máscara dentro de sala de aula, que a aula seja interrompida e que o nome do aluno seja entregue à direção para procedimentos administrativos. Porque não tem como gerar confusão ou gerar disputas dentro de uma sala de aula, se coloca máscara, não se coloca máscara, com quem está falando. Então, eu não sei se isso pode... A gente vai pensar na nossa unidade em relação à questão das bibliotecas. A gente também por isso que, no momento, eu digo que o usuário não precisa entrar na biblioteca. Ele, na verdade, ele vai querer pegar livro e devolver livro, e ele faz isso na porta, entendeu? Você põe um móvel assim e atende ele ali. Por enquanto. Estou falando do mês de novembro, digamos. Não, tudo bem. Fica só essas recomendações que mas obrigada, muito obrigada. Não só para a sua apresentação, mas de uma forma geral no nosso GT, porque tem que ficar muito claro como um professor deve agir, porque senão acaba havendo um conflito dentro de sala e esse conflito pode ganhar escala grande. Então, essa recomendação na nossa unidade. Exigência, né? Para a aula, identifica a pessoa para a aula e acabou, vamos resolver administrativamente. Inclusive, tinha até já a proposta de já ter um pré-processo preparado para iniciar o processo disciplinar, qualquer coisa assim, porque essa situação vai ter que ser ágil se houver. A gente espera que não haja, a gente espera sinceramente que não haja, e o histórico que a gente tem é de não haver, mas a preocupação dos professores e, consequentemente, do seu pessoal na biblioteca vai ser essa, com certeza, porque a gente já teve reuniões na unidade em relação a isso. Tá, é isso. Eu vou agradecer, então, a sua apresentação e deixar agora a Cássia falar um pouquinho. Eu que agradeço a sua colaboração. Eu queria fazer um comentário, Eduardo, é que as diretrizes para o retorno gradativo na UFRJ devem sair em breve, na próxima semana, provavelmente, a gente está aguardando a revisão, e nele já consta que o uso de máscara é obrigatório, em qualquer lugar da universidade, e porque nós temos lei que ampara isso, né? O uso de máscara é obrigatório em ambientes fechados, em ambientes internos, por enquanto ele é obrigatório, e na universidade ele vai ser obrigatório. Então, isso já consta das diretrizes para o retorno, né? Então, isso a gente... Fátima, só um comentário em relação a constar que é obrigatório, tudo bem, é tranquilo. O grande problema é garantir que isso funcione. Porque é a pessoa lá na ponta, é o professor dentro de sala de aula que vai ter que garantir, entendeu? E aí ele tem que ter instrumentos para isso, ele tem que ser orientado de como agir, porque senão só vamos ter conflito e não adianta ter um papel dizendo que é obrigatória a máscara. Tudo bem, adianta, ajuda, mas o conflito lá, como que vai ser resolvido? Tá entendendo? Então, a gente deve sair alguma orientação nesse sentido, porque a gente sabe, até os documentos que eu li de retorno internacionais, tudo, eles falam que o mais difícil não é traçar critérios de biossegurança, é mudar o comportamento das pessoas. Então, muitas pessoas se negam a usar máscara, né? E isso é algo que a gente vai enfrentar, sim, porque a universidade reproduz o que acontece na sociedade de modo geral, né? Então, nós temos que estar preparados para isso. Acho que esse vai ser um assunto que a gente vai debater nos próximos dias, intensamente, né? Nas diversas esferas da universidade. Essa proposta que a gente está tentando adotar na Escola de Química, é de uma universidade americana, tá? Que já tem atividade presencial retornando, e aí, em função de contatos e tudo,
foi trazida essa proposta que até o momento está acolhida. Porque para tentar viabilizar que as coisas funcionem da forma mais simples possível e mais tranquila. É isso. Tá bom, Eduardo. Eu vou passar para... Eu vou terminar as inscrições na Tatiane para a gente passar para a apresentação da professora Fátima, mas nada impede que ao final, Paulo, se você puder ficar, depois dessas 4 perguntas, alguém queira acrescentar algo também para você, só para eu poder dar tempo da professora também fazer a apresentação dela, né? Então, agora eu passo para a Anaíse. Anaíse. Será que ela caiu? Aí, eu acho que ela caiu, então eu passo para a Cássia, depois a gente passa para ela de novo. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Paula. Obrigada, professora Fátima, pela apresentação, né, por esse grupo. Paula, também tem uma questão, é mais ou menos parecido com o que o Eduardo falou. Primeiro, essa questão da orientação. Eu queria saber se vocês vão fazer isso, o CIB vai orientar todas as bibliotecas para o retorno. Que eu acho assim, muito importante que a gente comece a padronizar, sabe, os procedimentos na nossa universidade. Então, eu queria saber se vocês conversaram sobre isso, porque, lógico, a gente tem a Biblioteca Central do CCMN, eu já marquei reunião com os servidores, e a gente quer estabelecer alguns critérios que são os mesmos para todos. Agora, o Mark falou dessa questão de um aluno, se ele se recusa, por exemplo, a usar máscara. A minha pergunta é, se algum servidor não tiver o passaporte, se recusar a apresentar o certificado da vacina, qual que é o procedimento que vocês vão adotar no CIB? E aí... como você diz, assim, a instituição tem que nos dar os meios para a gente poder se defender. Porque senão vira bate-boca, né? Eu posso dizer assim, aqui na biblioteca só é permitido entrar com máscara e na universidade com passaporte vacinal. Se o usuário resolver brigar por conta disso, aí é uma orientação da universidade, pô. Eu posso dizer para o profissional da biblioteca, então você fecha a biblioteca e diz para o diretor que esse aluno fez isso. Quer dizer, ele vai ser suspenso de algum serviço. Isso aí, Cássia, eu não tenho como norma ainda, porque não aconteceu, mas eu acho que uma orientação jurídica prévia ajudaria bastante. Entendeu? Então, a Fátima aí, não sei se pode ajudar, porque se um servidor se recusa, por exemplo, pode ser o caso da biblioteca ou outra seção qualquer. Qualquer setor. Isso vai estar nas diretrizes que vocês estão estabelecendo? O que a gente pode fazer? Como o Eduardo falou, ele está usando de uma universidade americana para o aluno. Mas para o servidor, se na biblioteca alguém se recusar, um servidor se recusar a apresentar o passaporte, ele não vai poder estar lá presente, trabalhando presencialmente. Ele vai ser colocado em trabalho remoto, ele vai levar falta? Eu acho que isso está faltando para a gente, sabe? Essa orientação. E a outra questão é do EPI, se é a gente, como direção, que tem que fornecer, ou se é a reitoria que vai fornecer o EPI para todos, ou a gente vai usar o orçamento participativo. Acho que essas questões têm que estar muito bem estabelecidas. Não estão claras. Porque eu tenho recebido muitas perguntas, mas a minha pergunta exatamente para você, Paula, é se vocês vão fazer uma orientação para todas as bibliotecas da UFRJ. Olha, nós já temos um documento escrito, né, que é o Guia de Orientação para as Bibliotecas. Ele é o norte e ele busca uma padronização. Eu digo é o norte por quê? Porque a gente sabe que nós temos bibliotecas bonitas, como a do CCMN, com setores, tudo departamentalizada, muito certinha, o ideal, que eu queria que todas fossem assim, pelo menos. E nós temos bibliotecas que é uma sala só, onde ela tem tudo na mesma sala. E temos biblioteca que está inserida dentro de uma secretaria de uma escola, que é o caso da biblioteca da EBA. Então, eu não posso padronizar. Eu posso orientar e dar as diretrizes gerais. Cada um vai adaptar dentro do possível.
É claro que a maioria das bibliotecas vai ser padrão, tá? E eu vou ter o mês de novembro como um termômetro para estudar o comportamento do usuário, a condição de arrumação do layout das bibliotecas em função das limitações do momento. Tá? Tem biblioteca, que eu falei, tem unidade que não tem movimento ainda. Então, o retorno vai começar tudo em novembro. Eu acho que novembro é um mês experimental, por mais regra que a gente faça, por mais norma que a gente crie, por mais boa vontade que a gente tenha, é o aprendizado da volta presencial, é um aprendizado. E aí acredito que, sim, com base na experiência, na vivência, eu possa até determinar algumas regras, padrões, para serem seguidas, então. Tá bom. Obrigada. Eu acho que a gente tem que seguir os GTs, né, os que estão saindo, os manuais da reitoria. As normas maiores, as institucionais. Cássia, Obrigada. Esses outros temas a gente traz depois. Eu vou passar para a Anaíse, para a gente centrar na apresentação das bibliotecas por enquanto, porque eu estou preocupada aqui com o tempo da professora Fátima, que vai apresentar ainda. Então, Anaíse, por favor, e depois nós temos a Joana e a Tatiana. Boa tarde. Paulo, para a gente ver, a gente tem se falado, mas só zap. Bem, né? Então, tudo bom, Anaíse? Tudo bem. Tem algumas questões que foram levantadas anteriormente, tanto pelo Marco como pela Cássia, que eu concordo que são institucionais. Nós temos um regimento para os discentes e temos as normas que regem o serviço público, que preconizam que tanto os servidores como discentes têm que atender às normas internas. A partir do momento que há uma norma interna com a obrigatoriedade de uso de máscara, essa norma é válida para todos. Para tudo, para toda a UFRJ. Toda a UFRJ, sejam servidores, sejam discentes, sejam visitantes, né? Só podem permanecer nos ambientes internos da instituição aquelas pessoas que estiverem portando máscaras. Se servidor descumprir, se discente descumprir, tem que ser... Meu entendimento é esse, a gente tem normas, independente do regimento discente ser de 1900 e vovó mocinha, ele é vigente. Então, se um discente descumpre uma norma estabelecida, ele tem que ser devidamente arguído e informado e, se necessário, penalizado. A mesma coisa para o servidor público. Sabe que me fizeram uma pergunta essa semana, que não tem a ver com biblioteca, tem a ver com qualquer setor dentro da universidade. A pessoa me perguntou assim, e se eu tiver na minha sala um servidor que não se vacinou e não vai se vacinar, e eu não quero trabalhar junto dele, como é que vai se proceder? Eu não sabia responder. A partir da resolução 15, o servidor não vacinado não permanecerá no ambiente da universidade. E aí, ele vai ganhar presença? Ele vai ficar em TR? Ele vai ser beneficiado. Aí também essa parte ficou ontem, confesso, peço até ajuda, porque eu tive, de novo, problema de conexão e no final a conexão... eu fiquei envolvida no projeto FAPERJ, não pude assistir, depois, mas eu já estava nas emerências lá que eram do CCS, então eu não consegui ouvir o final Mas eu também hoje recebi a resolução, ainda não li isso para ver se está estabelecido qualquer outra relação. Anaíse, o Fred vai falar depois, ao término das perguntas, ele vai fazer um comentário sobre essas questões, para a gente centrar na apresentação sobre a biblioteca, para eu passar para a Fátima falar, e ao término do Fred... Só para esclarecer que as bibliotecas todas vão exigir máscara, tanto é que eu inicio a minha apresentação com o bibliotecário de máscara. E eu acho que a única punição que a gente pode fazer ou é fechar a biblioteca ou suspender o aluno dos serviços, ele não é bem-vindo enquanto ele não mudar o comportamento. Isso é uma coisa que pode ser discutida, ele pode ser, inclusive, chamado pela própria direção da unidade, como já foi. Exatamente. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui... Isso tem que estar visível na entrada da biblioteca já, entendeu? Sim. Mas eu gostaria de trazer novamente à tona essa questão que tem relação direta com esse GT e com os outros, com a Comissão de Biossegurança e etc.,
que é com relação a essa quarentena, proposta, se não me falha a memória, de 14 dias. 2 dias. 2. Ah, agora de 2? Ah, então tá. Sim. Tudo bem, 2 dias. Sim, porque antigamente era de 14. Eu não ouvi 14 era o ano passado, em maio. Isso, maravilha. 2 dias eu acho razoável, mas apesar da transmissão hoje por meio físico estar sendo muito depreciada, vamos dizer assim, eu nem sei se isso seria necessário, já que quem manipulou com luva e com as máscaras devidas, talvez a gente possa até rever esse prazo posteriormente, não agora, óbvio, porque agora o movimento ainda está muito baixo, a gente não está numa situação tão favorável, mas posteriormente eu acho que isso deve ser revisto. Exatamente, isso aí é para o mês de novembro, para o mês de novembro e dezembro. Tá bom. Obrigada, grande abraço. Obrigada, Anaíse, obrigada. Nós vamos passar para as 2 últimas perguntas para poder a gente ter a outra apresentação. Ao final, o professor Fred vai comentar sobre essas questões outras que estão surgindo. Então, agora, Joana, por favor. Boa tarde a todos e todas. Bom te rever aqui, Paula. Bom, eu ia falar sobre algumas dessas questões, mas vou seguir a orientação da Fátima, a gente deixa para conversar depois com o Fred. Mas, de qualquer forma, eu queria fazer um comentário em relação a todo esse planejamento, né, essas orientações e esse planejamento que a CIB já organizou, né? É que, em alguns momentos, Paula, eu acho até que a gente, naquela reunião que fizemos com todas as bibliotecas, né, cheguei a comentar, não me lembro bem, que eu percebi que alguns planejamentos de retorno para as aulas práticas não haviam considerado que pressupunha também retorno de biblioteca. Então, eu senti falta nos planejamentos de retorno de aulas práticas de algumas unidades a não inclusão da projeção de como seria o retorno da biblioteca para atender aqueles estudantes, né? O quantitativo de pessoas, as condições da biblioteca. Então, foi nesse sentido que a gente chamou a atenção que precisa, né? E agora, mais do que nunca, essa possibilidade do retorno em novembro de todas as aulas práticas, esses planejamentos, as unidades, ao se organizarem, têm que considerar o quantitativo de estudantes que vão ser atendidos por determinadas bibliotecas, as condições dessa biblioteca, o quantitativo de trabalhadores, trabalhadoras que ali vão precisar estar organizados. Então, era com essa preocupação de que fosse articulado o planejamento junto também com a organização das bibliotecas dos centros. Foi o que eu falei, Joana, foi o que eu falei. Cada biblioteca faz seu plano, o plano só é válido se discutido com a unidade, porque elas são todo um conjunto, tá? Não são órgãos separados. Porque ficou muito focado esse estudo da volta às aulas, com a preocupação de como arrumar a sala de aula, a distância de aluno. Então, realmente não lembraram, mas também porque havia um entendimento de que aquele documento do ano passado do CIB previa já isso, essa arrumação, mas não. Então, quando isso foi esclarecido com a PR3, nós passamos a ser incluídos no uso do aplicativo, por exemplo. Então, ali agora a biblioteca entra e ela preenche todos aqueles requisitos, aquelas perguntas, tal, e aí ela tem no final o resultado que ela pode mostrar para a unidade. Olha só, eu tenho tantos metros quadrados, eu só posso receber X pessoas ao mesmo tempo, eu preciso de tantos EPIs. E assim, então, mas as bibliotecas estão fazendo os planos, já têm, eu acho, quase todos os seus planos preparados e estão tentando, algumas já conseguiram, outras estão tentando mostrar aos diretores. Obrigada, Paulo. Então, por último, a gente passa para a Tatiane, para em seguida passar para a professora Fátima. Sim, Tatiane. Obrigada, boa tarde a todos. Eu vou ser bastante breve.
Eu só gostaria de fazer um adendo às falas quando você falou que vai sair uma nova orientação, inclusive falando sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, porque a gente precisa, neste documento, constar as excepcionalidades para casos médicos que foram orientados ao não uso. Precisa estar descrito e como a pessoa tem que comprovar isso, porque pode se encontrar alguém nessa situação e a pessoa ficar em dúvida de se está certo ou errado, como verifica isso ou não. Então, era só mesmo uma lembrança que isso precisa estar na orientação para que não dê depois problemas. Obrigada. Paula, você quer comentar? Não, eu acho que isso é para o Fred. Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, Paula, você pode ficar esperando a Fátima fazer a apresentação dela e ao final... Eu fico à disposição, estou aqui, tá? Tá bom. Então, obrigada, Paula. E agora a gente recebe a professora Fátima Galvão, que vai falar sobre o plano de retorno do Colégio de Aplicação. Muito obrigada, Fátima, pelo aceite também. Estou esperando a câmera abrir, gente. Está demorando um pouquinho, mas enquanto ela abre, já vou falando. Primeiro, agradecer o convite para estar aqui, né? Dar boa tarde a todas e todos. E eu vou falar um pouquinho, né? Tentar fazer uma apresentação bem breve sobre como foi esse nosso processo de construção desse retorno. Aí eu precisaria que me liberassem para compartilhar a tela. O meu vídeo não está aparecendo, não sei porquê, mas tudo bem. Então, começar falando assim, desde o ano passado, né? No ano passado, nós já criamos um GT, seria o nosso GT. Que a gente vê o que está ocorrendo nos seus slides. A Beatriz já liberou para você o compartilhamento. Beatriz, pode ver o que ocorre, por gentileza? Fátima, você está acostumada a usar a plataforma? Eu estou tentando agora compartilhar, mas eu acho que eu tenho que colocar na tela aqui, né? Não sei se parece que estou compartilhando a tela que eu estou vendo, mas não a tela. Agora sim, Fátima, estava compartilhando. Estava aparecendo a tela do agora voltou anterior. Deixa eu ver aqui. Aí. Apareceu a do plano de retorno? Apareceu. Então, tá, gente. Então, a nossa capinha aqui, ela já mostra que é híbrido, né? Porque ela mostra aqui tanto as nossas sedes da Lagoa, sede do Fundão, e o nosso site, que é o site que a gente utiliza para todo o nosso trabalho remoto, né? Foi a primeira ação do Colégio de Aplicação criar esse site chamado CAPFRJ na Quarentena, que foi quando nós começamos esse nosso contato com nossos estudantes, isso bem no início da pandemia, né? E depois, com a inicialização dos 2 anos letivos remotos, nós ainda utilizamos esse site CAP na Quarentena, mas não da mesma forma, porque a gente passou a usar, no primeiro momento, o Zoom, né? E depois o Google Classroom. Bom, como eu tinha estava dizendo, nós, desde o ano passado, nós também criamos um GT interno nosso, que a gente também chamou de pós-pandemia, e esse GT ele já começou a estudar as documentações, ele já começou a fazer um trabalho muito minucioso para esse nosso retorno. Então, eles fizeram um relatório, e nesse relatório tem sala por sala sendo mapeada, o que precisava fazer em cada sala, desde trocar um vidro de uma janela, consertar um ventilador, mexer em mola da porta, o que nós precisaríamos para que a gente pudesse adequar nossa escola a esse momento híbrido quando fosse possível, né? Então, nós já estamos trabalhando há bastante tempo, inclusive
com relação a serviços na escola, com relação à compra de EPI. Então, nós já compramos EPI, máscara, óculos, avental, porque os nossos estudantes de educação especial, a gente precisa ter um contato mais próximo com eles, então precisa usar o óculos e o avental, né? Porque a criança é de colo, tem criança que usa fralda ainda, também lá na educação infantil. Então, a gente começou já a se preparar há bastante tempo. Então, essa página aqui, a gente está dizendo o que a gente apresenta nesse nosso plano, que é como vai ser feito esse retorno gradual. Eu preciso lembrar que esse plano ele foi feito antes da Resolução 15, antes da criação do espaço seguro, então ele vai precisar passar por uma adequação para a gente se adaptar à nova realidade. Tá? Então, o cenário epidemiológico favorável, que já aconteceu, os protocolos de biossegurança que nós iríamos adotar, quais são os ambientes da escola que a gente pode utilizar, as estratégias para os casos confirmados ou suspeitos de Covid, e o respeito também, que a gente fala do respeito às orientações da instituição e das autoridades de saúde, tanto nas dependências do CAP quanto em seu exterior, ou seja, não adianta o estudante sair do CAP, lá tirar máscara, aglomerar. Então, a gente teve essas preocupações. O que a gente levou em consideração para construir esse plano? O plano de contingência para enfrentamento da pandemia de Covid no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro não é versão 14, né, gente? É versão 1.4, é a mais recente. O relatório do GT Protocolo de Retorno, as orientações do GT para planejamento do retorno gradual das atividades estáticas práticas do FRJ, as recomendações para o planejamento de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da Fiocruz. Isso é importante dizer. Por que a gente foi buscar também a Fiocruz? Porque a Fiocruz ela tem recomendações específicas para a educação básica, que em alguns momentos diferem das recomendações para os estudantes da graduação e pós-graduação. E também existe um guia de implementação de protocolos do próprio MEC, que a gente também tomou como base. As condições que a gente colocava, à época, que era vacinação em 2 doses, isso já aconteceu. Não acreditamos que lá no Colégio de Aplicação tenhamos servidores que não tenham sido vacinados, mas vamos ter que fazer essa pesquisa. Né? E a observação da situação epidemiológica, esse relatório, esse plano, ele já passou pelo GT Covid, que aprovou. E aí a gente também coloca no nosso plano quais eram os indicadores. Nós voltamos quando estava em risco moderado e agora estamos em risco baixo, né? Então, a avaliação dos ambientes dos espaços, né? A gente viu que cada sala de aula comportava 50% do número de estudantes. Aí eu coloquei aqui uma página lá desse relatório que o nosso GT construiu. E aí ele fez com base naquelas orientações iniciais quando vocês pediram para as aulas práticas e diziam lá quais eram as recomendações. Então, a gente usou dali. Então, a gente, por exemplo, o GT foi lá, foi na sala 1, viu pela metragem da sala quantos estudantes caberiam, então, o máximo seriam 16. Aí eles contaram o número de janelas, colocam o número de janelas, abertura, tudo eles vão colocando, tá vendo? Quantas janelas abrem, podem ser mantidas abertas, se tem ventilador, se está funcionando, se tem banheiro próximo. Então, por isso que eu digo que foi muito minucioso. E aí eles colocavam as observações, que eles sugeriam providenciar um bebedouro para a sala de aula, mas não foi necessário, porque a gente tem um bebedouro próximo, a gente já sabe que as crianças podem ser deslocadas sem problema nenhum para esse bebedouro. Então, quais são os protocolos para o banheiro? Aí, dos banheiros para os estudantes, organizados de forma que haja a presença de apenas 2 estudantes por vez. Os estudantes serão orientados quanto à higiene das mãos antes e após o uso dos banheiros. Nós temos em cada sala da escola, seja ela administrativa, banheiro, sala de aula, um recipiente com álcool gel. Né? Depois eu mostro a foto para vocês. Então, eles também são orientados após, porque aí vai mexer na torneira e tal. Então, pode ser excessivo, mas a gente orienta eles a usarem o álcool gel quando saírem do banheiro também.
Nos corredores, nos pátios, as turmas foram organizadas de maneira a não se encontrarem. Então, assim, que a gente não tem aglomeração nos corredores. Então, em cada corredor a gente tem assistentes de alunos que ficam orientando os estudantes e controlando que os alunos não façam aglomeração no corredor. A gente tem horário de lanche escalonado, de entrada e saída também. Para a horário de entrada e saída, ele favorece que a gente faça escalonamento no lanche, né? Esse é o nosso maior desafio. Ele não é desafiador para as crianças pequenas, mas para os adolescentes, sim. É um momento que eles tiram as máscaras e ficam juntinhos e querem conversar. Então, tem sido difícil que a gente consiga separá-los, né? E explicar, enfim. E como foi dito, a gente está pensando, sim, em fazer normas de convivência, né? O que acontece com esse estudante que, na hora do lanche, não quer ficar afastado do colega, né? Se a gente vai manter ele só no remoto. Então, a gente está estudando quais seriam essas normas. Agora, dentro da sala de aula, eles são perfeitos. Perfeitos, eles não tiram máscara, eles não levantam do lugar, eles pedem para levantar para ir no corredor para beber água, eles levam garrafinha, tem sido muito bom, sabe? Perfeito. No caso do trabalho administrativo, né? Os servidores, eles estão os únicos servidores que estão indo nesse momento presencialmente são aqueles que trabalham diretamente com os estudantes, né? E também por escalas de dias e horários, né? Respeitando a ocupação. Nós fizemos, nas salas administrativas, nós colocamos acrílico, dividindo as estações de trabalho. Nós fizemos algumas intervenções também pensando nos servidores da escola. Os protocolos de biossegurança. Aferição de temperatura não é necessário, mas funciona para que quando os estudantes entram na escola, eles já pensam, começaram os protocolos, sabe? E, além disso, existem famílias que mandam crianças passando mal para a escola. Isso é normal de acontecer. Então, verificar a temperatura para a gente que trabalha com criança ainda é importante. Nós tivemos, na semana passada, por exemplo, 2 casos na sede Fundão, de professores e de estudantes na mesma turma que apresentaram sintomas, né? E aí a gente fez o protocolo, encaminhou para testagem, deu tudo certo, foram atendidos rápido, bem, não deram negativo, mas a gente está com esse controle, tá? Já são 4 pessoas da sede Fundão que foram testadas, 3 adultos e uma criança. Então, uso de máscara obrigatório. Para bebedouro, a gente quer que pediu para levarem as garrafas de casa. Não estamos autorizando permanência de estudante, o responsável após finalização das aulas, que normalmente os estudantes gostam, né? Acaba a aula, ficam por lá conversando, eles utilizam o espaço da escola, eles gostam de estar na escola, mas a gente, nesse momento, está evitando, né? As reuniões administrativas e pedagógicas, de atendimento às famílias, tudo isso ainda continua remoto. E aí, os procedimentos para monitorar sintomas e casos, né? Pessoas na escola com resultados de testes positivos devem permanecer em quarentena. Pessoas na escola com sintomas devem ser isoladas e conduzidas ao serviço de saúde. No caso, nós destinamos uma sala de acolhimento. Então, se alguém tem sintomas, é encaminhado para essa sala, que tem um sofá, que as pessoas são colocadas ali, mas com muito respeito e dignidade. Na sede Lagoas, não foi necessária ainda a utilização da sala, mas ela existe, tá? Se o teste for negativo, a gente pede que ficar em casa até que os sintomas acabem, né? E a gente também fala dos contactantes, que é importante ficar atento a isso. Se teve contato com alguém que positivou para a Covid, que deve avisar, que deve pensar. A quarentena de 14 dias seria uma quarentena de 14 dias. Porém, isso que está em azul aqui é a recomendação lá da Fiocruz, né? Que para minimizar o impacto das quarentenas, as escolas devem limitar o potencial de exposição em grupos e salas de aula.
Por exemplo, professores devem limitar o contato próximo com os professores não estão nem utilizando a sala e com alunos que não têm suas próprias salas de aula. Então, por isso, esse é também um complicador na hora que a gente tenta montar esse horário. Porque um professor não dá aula para uma série só, o professor dá aula para mais de uma série. Então, a gente precisou limitar ele em apenas uma série. Porque, realmente, senão a gente não consegue rastrear caso nenhum e a gente fica com medo dos surtos, né? Então, aqui está falando um pouco dos sintomas, né, da Covid e o agendamento. Nós fizemos o seguinte, nós fizemos um ofício, né, encaminhando o estudante para lá e também os servidores. Acho que os servidores nem precisaram de encaminhamentos, foram atendidos no horário de 8 às 11 da manhã, se não me engano, sem problemas, muita tranquilidade e rapidez. E aí a gente também coloca aqui, e aí, quando é que a gente vai suspender a atividade, né? Com relação a contatos. Então, se a gente tiver mais de um caso na mesma turma, e se a gente tiver casos em turmas diferentes, né? Então, vários casos em várias turmas, né? O que a gente espera não ter nunca por conta de todo esse cuidado que a gente está tendo de separar as turmas. Então, caso o estudante sintomático seja afastado, que os familiares também devem ficar afastados, mas isso é só uma recomendação, né? No caso das crianças de educação infantil, se não quiser fazer na criança, por causa do cotonete, tem crianças muito pequenas, o responsável deverá ser testado. Isso também vem das recomendações da Fiocruz. E sintomáticos respiratórios não poderão frequentar a escola de forma presencial. Porque se a gente tem uma criança que está com uma crise de bronquite, por exemplo, como é que ela vai usar máscara, né? Então, pode até sufocar. Então, a gente prefere que fique do trabalho remoto, já que temos a opção do trabalho remoto. Bom, planejamento das atividades, nós tivemos que levar em consideração o tempo escolar, que ele está sendo de 3 horas, porque esse tempo de 3 horas a gente teve que fazer um enorme quebra-cabeça. Por quê? Porque, veja bem, cada turma foi dividida em 2 grupos. Então, uma turma virou 2 turmas. Além dessas 2 turmas, tem a turma que permanece no remoto, que é daquele que a família optou por não mandar neste momento, né? Além disso, mesmo que todos fossem para o presencial, a gente tem a licenciatura, são 500 licenciados, que ainda precisam de turma no remoto para concluir o estágio, né? Estágio que, com a finalização do semestre, teoricamente terminou, mas alguns licenciados ainda continuam assistindo aulas, né, para conseguir avançar nessa contagem de horas de estágio que eles precisam, e a gente tem alguns licenciados que vão se inscrever para esse próximo período. E, então, esse tempo escolar, por quê? De 3 horas. Primeiro, à tarde tem o horário do rush, né? Tem muitas coisas envolvidas, tem que limpar a escola, mas também porque o professor, ele dá 2 tempos num grupo, 2 tempos no outro grupo e 2 tempos para o grupo que está remoto. Então, ele dá 6 tempos, direto, que começa às 7 horas da manhã. E aí, como é que ele dá esse tempo remoto? Nós fizemos salas na escola para o trabalho remoto em sala de aula. Então, a gente criou salas remotas. A gente não está filmando as aulas. Então, o professor acaba de dar aula presencial, ele vai para a sala e faz ali a aula remota, né? Nós conseguimos montar 4 salas em que ele pode fazer esse trabalho, colocamos cabo de internet, que assim, era um grande medo meu se a gente ia conseguir fazer isso. A gente viu que estava com uma internet muito baixa, a gente ligou para a TIC, aí ela falou, não, está errado, a internet de vocês é mais forte. Assim, muito rapidamente, a gente conseguiu esse aumento de internet, a gente já teve falha na internet por 2 dias, mas também rapidamente foi solucionado, então tem dado tudo certo, né? E aí o horário de intervalo para lanche, que como eu falei, a nossa preocupação maior é nesse horário de lanche. Então, o planejamento dos horários, como eu falei, respeito a decisões da família, de envio ou não das crianças e os jovens para atividades presenciais, necessidade de dobrarmos o número de turmas, manutenção do horário remoto e continuidade do estágio na modalidade remota.
Também levamos em consideração as autodeclarações de comorbidade de parentalidade de conformidade com a resolução 07 do Consune, que não está mais valendo, que agora é a 15, né? E que faz uma diferença, tem uma diferença entre a 07, porque a 07 continha também a coabitação, e a 15 não tem mais a coabitação. E lactante também não está mais não está na 15, só constava da 07. Pelo menos eu não vi na 15, eu acho que não tem. A necessidade de higienização da escola entre turnos, aí a gente pegou a nota técnica da Anvisa, que diz que essa limpeza do chão, por exemplo, pode ser feita com material de limpeza comum, esses que a gente usa normalmente, mas que o chão tem que ficar molhado mais tempo. Então, a gente tem feito dessa forma. A necessidade que os descendentes não entrem em contato com mais de uma série e a organização do lanche, como eu já havia dito. E aí aqui vem falando como a gente organizou na educação infantil. A gente teve a primeira fase, a gente já teve a segunda fase na educação infantil, que foi um aumento da frequência, né? Nós queríamos aumentar para 4 horas em vez de 3 horas na educação infantil, mas a gente ainda não tem o lanche, e isso não possibilita a gente aumentar. A gente não tem lanche nem no fundão e nem na lagoa. Então, aqui está falando um pouco como é que serão as propostas pedagógicas, aqui está dizendo como que vai ser no ensino médio, entrada de turno, né? Aí apenas uma turma de cada série irá à escola cada semana, a gente está fazendo uma turma presencial e outra remoto, divisão dos grupos, que a formação dos professores, eles não vão para a escola presencialmente nesse momento. E aqui eu queria ilustrar um pouquinho. A gente tem primeiro a sede fundão, já com os nossos alunos. A gente pegou todos aquele que tinha no retorno das aulas práticas, a gente transformou em adesivo, a gente adesivou a escola. Toda essa parte de azulejo da escola, ela não existia, ela passou a existir agora, e isso está possibilitando a gente limpar a escola. Aqui só um exemplo de uma sala remota, com os computadores, o álcool gel na sala. Uma sala de aula já com as nossas crianças do primeiro ano do fundamental lá de máscaras, separados, felizes, contentes. Aqui embaixo são eles no lanche. E aí, não sei se está dando para ver, mas porque é acrílico, é transparente, né? A gente separou as mesas, quando são mesas grandes, para fazer as estações de trabalho. Então é isso, gente. Obrigada, Fátima. Nós vamos. Eu sei que eu falo rápido demais, gente. Eu não sei se ficou claro. Mas acho que deu para ouvir. Vamos ouvir as perguntas. Paula quer perguntar? Paula, quer começar enquanto os outros se inscrevem? Pode ser, obrigada. Oi, Fátima, tudo bom? Oi, Paula. Tudo bem? Parabéns aí. Eu sei que deve ser muito difícil, né? Um colégio com tanta criança. Mas eu queria saber qual a posição de vocês em relação à biblioteca. Então, Paula, a gente já está em conversa, né, com a biblioteca. Eu já fui me encontrar com as servidoras da biblioteca e a gente está pensando qual vai ser esse nosso planejamento, tá? Nesse primeiro momento, eu conversando com ela, desespero, falei, vamos esperar sair a nova resolução para a gente poder começar com calma, pensar o que é possível, o que não é. Nós já pensamos em estratégia de colocar um móvel em que a gente vai impedir que os estudantes entrem na biblioteca. Isso, aí com as orientações de vocês, mas já estou conversando lá com a Ana, principalmente, tá bom? Então, já está encaminhando. Obrigada, boa sorte. Eu estou vendo se tem mais alguém que queira... Ai, gente, deixa eu só complementar uma coisa. Sim, fica à vontade. Eu queria dizer que a gente, a partir do dia 8, a gente já implementa mais uma fase desse plano gradual e que a gente não colocou quando seriam essas fases nesse plano, mas porque essas 2 primeiras semanas serão semanas de teste mesmo, para a gente ver o que dá certo e o que não dá certo. E a gente, a partir do dia 8, já começa a ter o nosso ensino fundamental 1. Eles estavam indo uma vez por semana, eles passam a ir 3 vezes por semana, né, a cada 15 dias, mas agora eles estão indo 3 vezes por semana e estamos pensando como ampliar, e da manhã eles já estão indo 3 vezes por semana,
Então, a gente está pensando se a gente consegue que eles vão 4 vezes, mas tudo isso aí ainda é estudo desse quebra-cabeça que demora um pouquinho para a gente conseguir. Mas a gente já entende que, por conta da epidemia, a gente pode sim fazer essa ampliação. Tá? Aí não sei se tem alguém inscrito, né? Não tem mais ninguém inscrito aqui. Joana? As pessoas estão parabenizando a organização. Pois é, eu estou vendo, gente, obrigada. Mas tenho que dizer que isso é um trabalho coletivo de muito tempo, tá? Esse trabalho todo do Colégio de Aplicação é um trabalho que envolveu toda a escola, em plenárias, em conselho diretor. Então, a gente tem trabalhado junto e isso nos fortalece, isso faz com que todo mundo queira trabalhar, todo mundo fique envolvido e está todo mundo muito feliz. Todo mundo que está retornando está muito feliz. Fátima. Então, a Anaís está dando parabéns e a Paula lhe agradeceu. Eu acho que eu vou agradecer. Fátima, eu posso fazer um comentário? Sim. Pode. É o seguinte, após a fala do MAC, e eu estou aqui na reunião, mas eu também estou conversando aqui com a minha equipe, né, pelo outro celular, e eu vou fazer, já escrevi, estou enviando um e-mail para as bibliotecas determinando como regra que todas elas tenham afixado na parte externa e interna da biblioteca o aviso de que é uso obrigatório de máscara e passaporte vacinal, tá? Vai ser obrigatório. Então, eu peço que os diretores mas cobrem. é que a gente, Paulo, não, eu estou falando só em função da minha apresentação, Fátima, porque... tá bom, é porque lá a gente tem o adesivo do uso de máscara, mas a coisa do vacinal vai confundir um pouco se a gente está falando dos estudantes ou dos servidores. Porque a gente falou do conflito que pode ter do usuário, a gente trata com adultos, né? E se a regra estiver clara, por isso que tem regimento nas bibliotecas, né? Se você tem um regimento, é mais fácil de você manter o comportamento. Né? Então, deixando bem claro nas bibliotecas que é obrigatório o uso de máscara internamente, aí você pode, pelo menos, cobrar que seja usada e se ele se recusar, aí começa a confusão. Só queria comunicar isso. Obrigada, Paula. Agora em diante, a gente vai convidar unidades que já fizeram seus planos de retorno das aulas práticas ou o plano de retorno do funcionamento das suas unidades para trocar experiências aqui nesse GT. Eu agradeço muito a Paula e a Fátima por terem compartilhado essa experiência. É um momento realmente desafiador, né, para todos, porque é pensar nesse retorno de maneira segura e de modo que a gente garanta assim, uma qualidade de vida para as pessoas e os cuidados nesse retorno. Eu vou passar a palavra para o nosso vice-reitor poder fazer alguns comentários e encerrar o dia de hoje. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Fátima. Vou fazer só alguns comentários em cima de dúvidas que surgiram. Né? A primeira coisa é sobre EPI. Né? O que nós estamos fazendo na reitoria é a compra de máscaras. Tá? E isso já foi iniciado. Depois o André, eu acho que está presente, o André pode dar um informe mais preciso, mas já foi feita a encomenda, nós já temos a ata e nós estava em processo de empenho de recursos. Então, nós estamos empenhando os recursos necessários para trazer essas máscaras. Aí tem que ver quando chegam as máscaras, mas isso a gente pode informar com o tempo, mas a reitoria vai se encarregar disso, de encomendar essas máscaras. Tá? As máscaras vão ser direcionadas para servidores e para os alunos que estão sob assistência estudantil. Tá? É esse o objetivo da cobertura das máscaras.
O segundo ponto que foi indagado é sobre o que fazer, né, com a exigência tanto de passaporte vacinal quanto o uso obrigatório da máscara, né? Eu não estava ontem na reunião do Consune, mas eu acabei de ler a resolução já está no site do Consune. Ela não prevê uma punição específica para os técnicos que não respeitarem o passaporte vacinal, tá? Mas coloca que eles não devem frequentar essa exigência. Eu vou fazer em 2 fases, né? E agora falar da máscara. A máscara ela é exigida. Então, se tem alguém que se recusa a usar máscara na biblioteca, Paula, o que você deve fazer é pedir para colocar. Se ele continuar a recusar, você pede para se retirar. Se ele se recusar a sair, você deve chamar a DISEG. Tá? Assim como aconteceria com todos os... com todas as violações de normas que estão presentes no setor público, né? Então, os técnicos são obrigados a usar máscara. Isso é uma norma que está aprovada, tem lei para isso, e não tem saída, eles têm que usar as máscaras. Tá? E não há... e você tem toda uma previsão no RJU para as punições referentes a isso. Tá? Tem toda uma punição. O segundo ponto que foi quanto aos alunos. Os alunos também é a mesma coisa. Quando um aluno não se comporta bem em sala de aula, o que nós fazemos? Tá? Pedimos para ele se comportar corretamente. Se não obedece, pedimos para ele se retirar. Se não sai, você tem que seguir exatamente as mesmas situações que aconteceria em sala de aula. Tá? Não temos nada diferente aqui. Tá? São normas que devem ser utilizadas. Tá? O passaporte vacinal tem uma diferença, porque enquanto no uso da máscara nós temos segurança jurídica, no passaporte vacinal nós estaremos sujeitos à contestação judicial. Tá? E esse é um ponto, eu acho, no meu entender, é que o servidor que solicitar o passaporte vacinal, quando a chefia, a direção, solicitar o passaporte vacinal, está coberta pela resolução do Consune, que é uma norma interna. Tá? No entanto, essa norma vai estar sujeita à contestação, nós sabemos disso. Foi uma decisão política que foi tomada pela reitoria, mas desde o início nós sabemos que existe fragilidade jurídica quanto a essa decisão, tá? E nós vamos mantê-la por uma questão política e vamos esperar que seja julgada em algum momento. Tá? Mas os procedimentos são os mesmos a serem adotados quanto à máscara. A única coisa é que a contestação vai ser... Nós temos que estar preparados para o surgimento de uma liminar que fale, olha, não, esse aluno tem direito a assistir a aula, ou tem direito a estar na biblioteca, ou tem direito, mesmo não estando vacinado. Tá? E sobre isso nós vamos ter que... isso foi uma decisão, como eu falei, uma decisão da universidade, e é um problema da universidade a ser tratado pela universidade e pelos seus representantes, nesse caso a reitoria. A reitora, eu, a PR4, o PR1, PR2, somos os responsáveis pela aplicação dessa norma que foi aprovada no Consune. Tá? E nós vamos bancar a norma aprovada no Consune. Cássia, eu não sei, nós ainda não temos um sistema de distribuição,
tá? O que nós temos é o pedido, nós estamos montando esse sistema de distribuição de máscaras. Possivelmente, nós vamos entregar as máscaras nas unidades e as unidades devem se colocar à disposição para sua distribuição. Não estou vendo a possibilidade de nós fazermos uma distribuição de máscaras pela PR7 diretamente, tá? Nem fazer diretamente ao servidor. A gente vai fazer isso junto às unidades devem se responsabilizar pela distribuição das normas, tá? Das normas, das máscaras. Tá? Nós vamos fazer aquisição tanto das máscaras cirúrgicas, quanto algumas máscaras PFF2, quando a máscara PFF2 for necessária. Tá? A máscara cirúrgica é entendida como suficiente para para os ambientes de sala de aula. Agora, quando for necessária a PFF2, e tem situações em que ela é necessária, nós faremos a distribuição de PFF2. Quanto ao equipamento, Paula, olha, nós realmente não temos recurso nenhum. Nós vamos ter que ver caso a caso, porque é conhecido, é público, que houve um corte de 20% no orçamento da universidade. Nós temos 1.600.000 para investimento, e esse 1.600.000 já foi. Ou seja, nós não temos capacidade, neste momento, de renovação do parque de computadores, ainda que reconheçamos que o parque de computadores precisa de renovação. Tá? Isso acontece tanto no CIB, mas tem situações muito graves também no ETU, tem situações graves no próprio parque da TIC, que nós estamos sofrendo, e toda a universidade sofre muito pela desatualização do parque da TIC. Mas é isso, nesse momento a gente está vivendo uma restrição orçamentária bastante forte, e nós vamos depender ainda de criatividade para conseguir os recursos suficientes para a reposição desse parque de computadores. Tá? Assim, a gente tem uma demanda mapeada. Joana, assim, quanto à recomposição de verbas para o retorno, nós solicitamos ao MEC, a Andif está fazendo ingerências diretas junto à Câmara de Deputados, tem um PL correndo para tentativa de recomposição. Na última reunião da Andif, que eu estive presente, que foi a última reunião da Andif, o informe foi na direção de que havia alguma perspectiva de recomposição de verbas para ciência e tecnologia, mas pouca perspectiva de recomposição de verbas para o ensino. Ainda que nós estejamos, a Andif continue trabalhando nisso, mas a recomposição, isso é importante colocar e todos saberem, depende de aprovação de projeto de lei. Tá? Não depende apenas de uma redistribuição governamental. Tá? Então, nós vamos trabalhar com isso. Enfim, todos sabemos os problemas que nós temos de recursos. Também é importante, haverá a demanda junto à Justiça e a ação que e a decisão que foi dada, decisão liminar, de retorno às aulas, nós colocaremos os obstáculos que nós estamos enfrentando em razão dos cortes orçamentários e faremos demandas no sentido de intervenção da Justiça na tentativa de recomposição. Tá? Isso também vai ser feito. Isso está sendo estudado não só por nós, mas por todas as universidades envolvidas na ação. Então, todos os entes envolvidos, não tem só a universidade, tem o Colégio Pedro II, tem o Colégio Militar, todos eles estão solicitando um aumento do seu orçamento em razão dos cortes orçamentários que foram sofridos
ao longo dos últimos 2 anos. Então, agora, se isso vai... É claro que tudo isso são ações que nós estamos tomando, mas, concretamente, nós não temos muita coisa a falar, né? Também, bilhete único, nós tentaremos enfrentar essa situação na ação. Tá? Nós conversamos já com a Secretaria Municipal de Transporte, estamos para enviar ou enviamos, aí eu não sei se a Denise já enviou, um ofício à Secretaria Municipal de Transporte solicitando o bilhete único, mas também estamos trabalhando junto à ação, né? Quanto a isso, eu estive conversando com a doutora Luizien e ela me informa que a execução, ou seja, a fiscalização da execução da ação fica a cargo da juíza de primeira instância e não do desembargador. E a juíza de primeira instância é a doutora Carmen Silva, que tinha nos dado ganho de causa no que se referia a esta mesma ação, né? Ou seja, ela não tinha concedido a liminar. A juíza tem um espírito peculiar e ela gosta de intervir em políticas públicas, e, nesse sentido, pode ser que seja positiva a sua presença como juíza para acompanhar a execução, a implementação, né, da decisão liminar do juiz. Tá? Bom, são essas informações que eu tenho para dar no momento, tá? Mas eu queria que vocês todos agissem com tranquilidade, aqui falando de uma maneira bem tranquila com vocês. Tá? Eu acho que tem que agir com tranquilidade no que se refere a eventuais desobediências à norma de utilização da máscara. Tá? Nós temos procedimentos que são adotados normalmente quando alguém viola alguma norma da universidade. Então, a universidade não tem... ela tem regras, ela tem toda uma institucionalidade, e nós devemos agir dentro da institucionalidade que existe na universidade. Tá? Então, fazer o que todos fazemos em situações em que há algum tipo de desobediência ou violação de normas. Nós temos, no caso dos servidores, nós temos RJU, tá? E o RJU estabelece aqui, inclusive eu fui verificar, enquanto falavam, fui verificar o RJU quanto a isso, tá? Pode ser até, no caso de desobediência quanto à utilização de máscara, pode não cair apenas em uma... como que é? Apenas em advertência. Você pode cair em suspensão. Tá? Dependendo da gravidade, pode cair em suspensão. Então, no caso dos servidores, isso eu acho que é facilmente implementável, sempre agindo com muita tranquilidade, sempre agindo com bom senso, né? E quanto aos alunos, nós temos o Código Disciplinar, temos o artigo... o artigo... Vou dizer... Deixa eu só encontrar aqui o artigo que eu vou falar para vocês. É o artigo 89 do Estatuto da Universidade. Constituem deveres dos membros do corpo social a fiel observância da lei, tá? Do Estatuto e dos regimentos. 2, a urbanidade no procedimento. E 3, o resguardo do prestígio e bom nome da instituição. Então, esses princípios são princípios bem amplos que englobam essas condutas e que nós podemos atuar sobre elas baseados nisso. Tá? Então, é isso. Também vale para o... É o que eu falei, Tatiane. Também vale para o passaporte vacinal. O problema do passaporte vacinal é que uma contestação judicial ou abertura de um procedimento administrativo, como é necessário no caso de punição,
nós teremos que enfrentar não só a defesa, né, mas também a possibilidade de julgarem que a nossa ação é ilegal. Tá? Então, o passaporte vacinal, neste momento, é uma norma que tem validade na UFRJ, mas que pode estar sob contestação, porque não está baseada numa lei. Tá? Isso a gente sabe, a gente, quando tomou a decisão, já era sabido. Então, a reitoria tem ciência disso, consciência, refletimos sobre isso e vamos mantê-la, tá? Enquanto pudermos. Essa é a posição. Tá? Fátima, eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos. Eu acho que a gente, com isso, conclui o dia, né? E esperando que, a partir de quarta-feira, nós tenhamos um retorno às atividades e uma trajetória na direção de algum nível de normalidade nas nossas vidas, que eu tenho certeza que vai ser bem-vindo a todos, né? Eu, por algum acaso, passei a ir presencialmente já tem 3 semanas e eu vou dizer para vocês que a minha qualidade de vida melhorou. Tá? No início foi muito difícil, porque aquele almoço em casa com toda a família me trazia muita alegria e eu senti muita falta desse almoço, mas com o tempo a volta à normalidade também traz alegrias, também traz descanso também, né? Então, bom feriado aí para todos. Bom dia. O dia do funcionário foi ontem, né? Mas bom dia do funcionário na sua comemoração no dia 1º. Tá? Eu detesto essa transferência, que o dia 1º é o dia dos mortos, né? Detesto ela. Mas vamos todos trabalhar com isso e vamos esperar que tenhamos uma semana e os próximos meses com muita tranquilidade e com uma redução dos índices epidemiológicos. Tá? Grande abraço. Obrigada, Fred. Bom fim de semana a todos. Obrigada.